Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com os psicólogos Cláudia Sodré e Otton Vieira Neto sobre assistência, ajuda psicológica em situações de crise. Tudo bom? Tudo bem. Bem, Que prazer ter vocês aqui para falar desse tema que eu acho que é uma coisa tão importante, como nós podemos ajudar as pessoas que passam por tragédias, não é? Afinal, como eu estava falando para vocês, nós, na minha família, passamos por uma tragédia que me trouxe aqui para a TV. E eu acho que é muito importante essa ajuda, né? Eu sei que vocês têm o Instituto Karuna. Conta pra gente um pouquinho, Cláudia, por que Karuna? Da onde vem esse nome? Esse nome ele tem uma origem no sânscrito. Uhum. Né? E quando a gente estava querendo batizar o Instituto, a gente fez uma pesquisa, né, para ver qual seria um nome que se aproximasse mais do que a gente queria fazer. E o Karuna significa aquilo que alivia a dor. Né? Então, Ai, que bonito. Pareceu que era bem adequado para o que a gente queria fazer, né? Agora, por que vocês acham que as vítimas de desastres, de violências, precisam de ajuda psicológica? Qualquer pessoa que passa por uma situação de trauma ou por uma situação onde há risco de morte iminente, né, essa situação deixa marcas. Para algumas pessoas, né, a marca acaba sendo positiva no sentido de rever os objetivos de vida, rever o que ela quer da vida, mas isso é uma minoria. Né? A maioria das pessoas acaba desenvolvendo transtornos psicológicos que vão acarretar mais sofrimento, né, e outras doenças. Sim. Agora, quais são as principais situações que acarretam isso? Nós temos trabalhado principalmente, né, com assaltos, sequestros, sequestro relâmpago, homicídios, né, atendendo os familiares e em desastres naturais. E que tipo de alterações as pessoas apresentam depois de passarem por esse tipo de trauma? Tem algumas alterações que elas são esperadas, né? E que você não diria que aquilo tem alguma patologia. Então, em geral, quando as pessoas passam por essas situações muito dramáticas, elas vão ter dificuldade para dormir, né? Elas vão ficar relembrando insistentemente do que aconteceu, né? Pode ter crise de choro, né? Ou pode ficar meio apática durante um período. É meio até assim... Oscila, né? Oscila, né? Parece meio contraditório, né? Mas é natural uma resposta desse tipo logo nos primeiros dias, né? Então, a reação às vezes pode ser muito intensa. Mas se o fato ocorrido também foi muito violento, então não tem estranheza nesse tipo de reação. O problema existe quando isso cronifica, né? Então é passado um período e depois daquele período a pessoa mantém aquele mesmo tipo de resposta. Não pode passar no lugar em que as coisas aconteceram, começa a evitar situações que lembrem aquela experiência vivida, né? Então, quando isso persiste, é que aí sim a gente já tem um sinal de doença, vamos dizer. Ou seja, seria já o transtorno de estresse pós-traumático. Exatamente. Isso é o que acontece se a pessoa não for tratada? É o risco, né? É um risco. Nós não temos pesquisas epidemiológicas no Brasil. Né? Pesquisas internacionais mostram que 1/3 das vítimas de violência acabam desenvolvendo o transtorno de estresse pós-traumático.
Um terço? Um terço, 33%. Isso é um número muito alto. Mesmo fazendo um trabalho não, as que não fazem? As que não fazem o trabalho. É muita coisa, não? É muita coisa. Por isso um trabalho preventivo, ele é muito importante. Né? Se após ocorrer, né, a situação traumática, né, a pessoa já procurar um profissional que saiba trabalhar com isso, tá, ela vai economizar muito em termos de saúde, né, de qualidade de vida e de dinheiro também. Sim, porque a gente vê que, por exemplo, existem situações, por exemplo, de assalto a banco, que tem funcionários que têm que ser, às vezes, afastados, porque a coisa da repetição, né? Sim. Ser assaltado 1, 2, 3 vezes, a pessoa não quer mais voltar. Exatamente. Fica muito complicado, né? Fica complicado se pensar do ponto de vista da instituição mesmo, né? Que investiu naquele funcionário e ele acaba ou saindo daquele trabalho ou fica afastado por licença saúde. Com certeza. Né? E o que é mais preocupante no transtorno de estresse pós-traumático é porque costuma aparecer muita doença associada. Então aparece ele e aí é como se chamasse outras doenças junto, né? Então depressão, por exemplo. Sim. Então 50% daqueles que têm o transtorno de estresse pós-traumático podem desenvolver depressão conjuntamente. Mas nós vamos falar mais disso no próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, nesse período de férias, como organizar o acesso de turistas nesses apartamentos de temporada? Mônica, isso é muito problemático. Eu sei. Na verdade, o momento das férias, ele tem que ser, conforme outras coisas dentro do condomínio, até na vida da gente, tem que ser antevisto, programado, né? Programado. Então, por exemplo, condomínio que tem algumas unidades, até quase todas as unidades, utilizadas como temporada, quer dizer, o morador eventualmente só vem naquele período de férias, ou costuma alugar o apartamento, o síndico tem que observar o seguinte, verificar lá no regulamento interno se existe algum mecanismo no qual ele possa solicitar informações de quem vai estar acessando aquela unidade. Sim. Primeiro para o aspecto segurança, porque você aluga para a Mônica, mas a Mônica não é a Mônica nossa aqui, mas... porque às vezes tem 15, às vezes tem 20 dentro do apartamento. Primeiro, você pode sublocar, ou então pode até acontecer outras coisas piores. Então, a questão de segurança é importante. E a segunda coisa é fazer no regulamento interno uma colocação de que tem que ser apresentado o contrato de locação, uma cópia, ao condomínio, e também sendo colocado nesse contrato de que o ocupante responderá e deverá conhecer o regulamento interno, a própria convenção condominial. Sim. Para que, no caso de acontecer qualquer infração, tanto esse morador, ainda que provisório, como o proprietário respondam civil e até eventualmente criminalmente pelo que acontecer dentro do condomínio. Isso é importante, que não é só o proprietário, o morador também responde. O morador também responde porque quando você identifica o infrator, é ele que vai responder perante a justiça. Muito importante. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Não saia daí, nós já voltamos. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.